Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Anderson Gamari e esse é o nosso bate-papo virtual com professores. Nesta semana, a nossa convidada é a professora Carla Souza. Ela vai falar como tem garantido o direito de aprendizagem para crianças e adultos. Olá Carla, tudo bem? Seja bem-vinda, se apresente para a gente. Olá Anderson, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui compartilhando com você desse momento tão especial. Sou professora Carla Souza, sou formada em pedagogia, sou pós-graduada em gestão escolar e trabalho em uma instituição particular e uma instituição pública. Sou professora do Centro Educacional Pingo de Gente Laviniense em Ensino Integrado e também trabalho na Escola Municipal de Joaquim Pinto com a turma da EJA. Trabalhar com a educação sempre foi a minha paixão. Minha mãe sempre contava que, quando eu era menor, meu sonho era ser professora. Então, eu sempre brincava de dar aula, né? Eu juntava várias cadeiras, inclusive, às vezes, até garrafas, para ensinar. Então, esse dom, esse amor à educação sempre foi o meu foco principal, né? Então, eu sou apaixonada pela educação infantil, sou apaixonada pela EJA, que hoje é a minha nova paixão, porque minha experiência toda foi voltada para a educação infantil, sempre em instituição pública, e há 6 anos atrás eu já estou trabalhando em uma instituição particular, o que tem me feito cada vez mais feliz, né, trabalhar com cada um deles. E hoje a EJA tem se tornado a minha paixão e uma das minhas prioridades, porque é um amor enorme você transmitir os conhecimentos para os jovens e adultos. Então, dentro desse processo em que aconteceu a pandemia e que as escolas foram fechadas e que nós tivemos um novo olhar, uma nova forma de trabalhar, como é que tem sido para você nesse período em que construiu-se mais conhecimento, construiu um novo processo formativo para atuar junto aos alunos? Como é que tem sido para você? Nesse período de pandemia, nós tivemos vários desafios. Professor é professor inovador. O nome já diz, professor. Professor significa criatividade, significa emoção, porque quando nós trabalhamos com a educação, nós não estamos voltados apenas em um nível, nós estamos sempre buscando cada vez mais conhecimento. E essa época foi uma época onde nós buscamos novas estratégias, né, para que os alunos tivessem esse ensino, aprendizagem deles de uma forma assim bem completa. Sabemos que as aulas online não tem o mesmo valor que uma aula presencial, mas sempre estivemos buscando formas que eles pudessem aprender com mais facilidade. A nossa escola, em uma instituição particular, eles nos deram todo o suporte, né? A instituição pública também. Quando nós trabalhamos com a EJA, nós trabalhamos de maneira que não fosse tanto avançado, para que eles não tivessem tantas dificuldades, mas que fosse uma maneira prática. Então, nós fazíamos todo o cronograma, lançávamos os conteúdos, mostrávamos vídeos, e através desses vídeos eles conseguiam assimilar os conteúdos e íamos enviando atividades para que eles pudessem realizar e sempre mantendo contato com eles, tirando todas as dúvidas e deixando eles sempre à vontade e fazendo com que eles não desistissem, porque trabalhar com jovens e adultos é uma fase um pouco difícil em relação ao conteúdo, porque eles já vêm de uma jornada bem cansativa durante o dia. Então, eu como professora da EJA, eu sempre trabalho um pouco com o lado da educação infantil. Eu trabalho com eles com maquetes, trabalho com eles com jogos,
para que eles não se sintam completamente assim, não vão apenas para a sala de aula só para sentar e ficar assistindo às aulas, né? Eu sempre faço a interação com eles. A CEMED, ela tem um projeto que é o Alfa Letrando. E esse Alfa Letrando é um projeto muito bom, porque as assessoras nos passavam vários jogos em que você podia trabalhar com eles. E isso para mim foi fantástico, porque eu já trabalhava com eles e aí eu pude absorver um aprendizado maior através desses jogos e dessas brincadeiras com os próprios adultos, né? Que as pessoas acham, é adulto e então você não deve mais brincar. Não, eles, assim, uma brincadeira que eu digo em qual sentido? No sentido de que eles são voltados para não ficar naquela mesmice de apenas aquele conteúdo, o professor sentar, o professor lançar o conteúdo e o aluno ficar sentado. Não, então, e eles são alunos que participavam de forma assim, de coração. Eles investiam, sabe, se doavam de corpo e alma, baseado em todos os conteúdos que eram lançados a eles. Então, a mesma forma eu trabalho com a educação infantil, porque a educação infantil não tem como você trabalhar sem o lúdico. Você trabalha o lúdico e ao mesmo tempo que você trabalha o lúdico, você trabalha um pouco do tradicional, mas se torna prazeroso, porque não há coisa melhor do que um aluno aprender de forma prazerosa. Assim, nesse sentido, a pandemia ela não deixou de que você, enquanto professora, garantisse aos alunos, tanto as crianças, né, que são pequenas, quanto aos adultos, o direito à aprendizagem. Assim, você já até adiantou um pouco que trabalhava com os alunos a questão lúdica, a questão interativa, tanto com as crianças quanto com os adultos. Então, assim, eu imagino como deve ser uma forma bem interessante em que você aproveita uma estratégia lá da educação infantil para os adultos que estão em processo de conhecimento. Então, assim, dentro desse contexto, o que você entende que mais significativo em termos de prática pedagógica que executou com a educação infantil e com a educação de jovens e adultos? Bom, nesse período, foi um período que nós precisávamos inovar de maneira eficaz. Então, foi o momento em que nós buscamos estratégias bem avançadas. Afinal de contas, a tecnologia hoje tem sido a ferramenta mais significativa para os nossos alunos. E então eles falavam, professora, da EJA, né? Professora, eu não consigo mexer nisso, como que eu vou aprender? E hoje eles já me dão um retorno, agradecem, né? Porque eles aprenderam o nosso ensino, essa nova ferramenta, eles puderam aprender, né? Algo que eles não imaginavam que eles seriam capazes. Gravavam vídeos, eles começaram a utilizar salas virtuais, que para eles jamais poderiam adentrar em uma. Né? E com a educação infantil, as crianças era, sabe, fantástico. Eles interagiam com a professora e eles ficavam, tia, como pode? Você aí do lado. Então, às vezes nós falávamos assim, você tá pegando direito no lápis? Eu tô vendo, parabéns, você tá fazendo lindo. Então, eles ficavam encantados, porque falavam, como que você tá me vendo? Né? Então, eles, de uma forma assim, bem prazerosa, eles se doaram de maneira bem nítida, né, de aprendizagem e de muito afeto, né, que nós passávamos esses conteúdos. Então, nós tivemos que investir, né, em novas metodologias, né, e não deixando para trás o mesmo contato que nós tínhamos em sala de aula. Eu, como professora, então eu me caracterizava de Mulher Maravilha, de Homem de Ferro, tudo para trabalhar a letra, porque você trabalhar com a educação infantil, você precisa ser de forma transparente, ao ponto que transparente e atraente. Você precisa ser uma professora atrativa. E foi isso que nesse período da pandemia eu tive que me reinventar.
Então comecei a utilizar slides com músicas, slides que traziam movimentos, e ao mesmo tempo que o movimento eles realizavam em casa, eu realizava aqui em casa. A minha casa se transformou em um estúdio, onde o meu quarto se tornou cheio de painéis. Cada aula era um painel novo, para que eles tivessem uma novidade, porque eu não queria ficar com eles apenas passando slides por slides. Então eu sempre inovava, eu fazia vídeos, eu me caracterizava na contação de história. Nós tínhamos o contador de histórias, então quando era a história de certo personagem, já me caracterizei de Dona Baratinha para contar a história. E para eles foi algo assim: tia, como que você consegue? Um dia eu estava de um jeito, outro dia eu estava de outro. Então tudo para que a aula não se tornasse repetitiva. Então todos os dias era uma novidade que eles estavam aprendendo. Os conteúdos eram repassados de maneira prazerosa e eles tinham prazer e não faltavam aula. Todos os dias eles estavam lá acessando as nossas aulas virtuais e nós mandávamos recadinho para eles e eles mandavam vídeos deles realizando as atividades. Então isso para mim foi maravilhoso. A saudade era imensa deles. Nós fizemos, a nossa escola, ela fez uma carreata do amor, onde nós fomos, nós íamos visitar as crianças, né? E nós levávamos, iam todos os professores, nós levávamos faixas e cantávamos, dançávamos para eles, e assim, mesmo distante, nós transmitíamos a saudade e demonstrávamos a falta que eles estavam fazendo em nossa escola. Tanto que agora nós já retornamos e eles sentem falta, assim, eles se emocionavam quando chegavam na escola, porque eles falavam: tia, eu estava com muitas saudades. E eles queriam abraçar, querem abraçar, e a gente tem que estar distante, né? Sempre trabalha mostrando para eles que esse período é importante, né? Nós mantemos essa distância, mas não tem como. O emocional, o sentimento do professor com o aluno é algo que inexplicável. Eu, como sou uma professora apaixonada pela educação, a minha vontade é beijar, abraçar cada um deles. E meu coração ficou muito apertado nesse período de distanciamento. Eu via eles do outro lado da tela, né? E eu me emocionava cada vez que eles mandavam um recado, cada vez que eu sentia, sabe, a emoção deles em aprender os conteúdos que eram repassados. Então foi um período que foi bem difícil para nós e hoje nós estamos lá, voltamos e nós não deixamos, né? Eles sempre mostrando para eles que a escola continuava à espera de cada um deles. É isso que eu vejo, que isso é o que nos fortaleceu durante esse período da pandemia e que tem nos fortalecido cada vez mais. Olha, professora Carla, eu já ouvi muitas histórias aqui nesse bate-papo, mas assim, hoje foi realmente surpreendente a sua fala, quando a senhora trata em relação à questão, teve muita criatividade nesse percurso, então todo dia era algo diferente, era algo novo, para justamente surpreender. Que interessante e que maravilhoso ouvir esse seu relato. Além disso, a questão da carreata do amor, gente, que ideia maravilhosa, porque de fato, nesse período, a gente está com muita saudade de todo mundo, a gente quer estar próximo, e aí vocês buscaram uma forma de estar com as crianças, de ouvir o adulto, então é realmente muitas estratégias para trabalhar, que foram trabalhadas e com os alunos. Aí eu queria perguntar, nesse contexto, tudo que a senhora vivenciou, tudo que foi aprendido durante a pandemia, o que você viu de mais significativo nesse percurso? Bom, eu vi que o professor, ele precisa se inovar cada vez mais, né? Então, houve uma troca de aprendizado, né? Tanto do professor quanto aos alunos. E foi um período que de surpresas realmente, porque de uma hora para outra eu aprendi
fazer vídeos, eu aprendi a mexer em ferramentas que eu jamais ia imaginar. Eu ficava dentro de os cenários onde eu ficava dentro de grutas, dentro de teatros, né? Tudo por conta do imaginário, né? Porque aprendi a acessar, gravar vídeos de maneiras que as crianças ficavam encantadas. Então, para mim foi muito significativo o aprendizado, né? Aprender a trabalhar com essas novas ferramentas, para mim foi o meu maior desafio e o meu maior aprendizado. Porque hoje eu não consigo mais viver longe dessas ferramentas. Eu não estou mais em sala de aula apenas trabalhando com os meus recursos concretos. Hoje eu já utilizo a ferramenta da internet, né, que foi algo que eu vi que foi significativo. Nossos alunos, quando retornaram, era o nosso receio, né? Vão retornar, nós sabemos que não foi o mesmo contato, né? O mesmo aprendizado, da mesma forma que nós realizávamos com eles. Mas eles voltaram, sabe? Vários relatos dos pais, assim, agradecendo as aulas remotas, porque foram aulas que as crianças puderam absorver, né, os conteúdos, e que isso para nós foi muito significativo. Então eu realmente aprendi muito, né? Como eu falei para você, a nossa escola ela não parou. Fazíamos drive-in com eles, fazíamos teatro onde eles iam, estacionavam os carros lá no estacionamento da escola, e aí nós passávamos cineminha para eles, e isso para mim foi algo muito valioso, né? Então o que eu tiro desse tempo, desse período, foi realmente o aprendizado das novas ferramentas, que hoje se tornou mais um recurso para o meu ensino para as crianças e para os adultos, porque nós fizemos também a nossa festa junina virtual em nossa escola, e os alunos gravavam vídeos de confecção, de como você pode decorar sua casa com materiais reciclados. Então eles fizeram fogueiras com rolinhos de papel higiênico, eles fizeram bandeirinhas com revista, com jornais. Então isso para nós foi algo assim muito valioso e grandioso, porque nós percebemos que eles se doaram, eles não ficaram, eles estão todos os dias, eles entram na sala de aula e eles falam boa noite, eles agradecem, obrigada professora por não desistir de nós, né? Eles acham que o fato de nós estarmos distantes seria um fato de só passar, não. Nós temos esse momento com eles, nós abrimos salas virtuais, nós temos o nosso bate-papo também com eles, né? Eles enviam foto das atividades, é muito lindo. Então, assim, eu não quero realmente largar essa nova metodologia que eu adquiri para o meu desenvolvimento pedagógico. Que maravilha! Assim, ouvindo a sua fala em termos de aprendizagem, dá para ver o quanto foi significativo esse período da pandemia, porque, de fato, não foi só um momento em que a gente trabalhou por trabalhar, teve realmente um significado. E isso representa muito bem as suas palavras. Então, quero parabenizar por tudo que a senhora tem feito em prol dos alunos, para eles, para que eles possam dar continuidade à aprendizagem. A questão dos vínculos professor e aluno, desde os pequenininhos até os adultos, assim, realmente é uma marca muito forte na sua fala, na sua prática, na sua experiência. Então, é realmente um diferencial em tudo que você realiza. Então, muitos especialistas dizem que a educação não voltará a ser o que era antes, porque nós temos, enquanto educadores, o dever de fazer isso se multiplicar. Então, a educação, do jeito que era anteriormente, nós temos, assim, de certa forma, um salto, porque a tecnologia ela estava a nosso dispor, mas a gente pouco utilizava. Então, realmente, foi preciso uma pandemia para nos ensinar: olha, isso aqui é útil, isso aqui faz parte da vida do aluno, faz parte da nossa vida, a gente não usa como instrumento. Então,
cada vez mais os professores eles têm esse olhar para a tecnologia como aliado, não algo que vai substituir o professor, mas algo que vai realmente reconectar nossas vidas, do aluno e do professor com o aluno. Então, eu quero parabenizar. E aí, as suas palavras finais para a gente terminar esse bate-papo? Bom, eu quero agradecer e eu quero também falar que eu sou grata por estar, por fazer parte da educação. Eu sempre falo que eu sou uma professora. Eu trabalho em duas instituições, pública e privada, mas eu sou a mesma professora que eu sou na pública, eu sou na instituição particular, porque eu não me dedico mais na escola particular e deixo a escola pública, não. Eu me dedico nas duas escolas, porque eu sempre falo para as minhas amigas, é o meu nome que está. Se eu escolher essa profissão, eu não posso fazer essa diferença. Eu tenho que me dedicar tanto para um quanto para outro. Então, assim, eu quero agradecer, né, pelo convite. Quero falar que a educação é a minha paixão e tudo que eu puder contribuir para o melhor ensino, aprendizado para os nossos alunos, porque nossos alunos são os futuros, é o futuro do nosso Brasil. Nossa nação precisa de pessoas que saibam valorizar, saibam cuidar, saibam investir. Então, hoje, com essa nova ferramenta, né, que é o meio da comunicação que veio à internet, que os nossos alunos saibam aproveitar o uso da internet de maneira eficaz, de maneira que seja sólida, não uma maneira assim, usar apenas por usar, que eles possam entender que essa é uma ferramenta que veio para acrescentar no aprendizado de cada um deles. Então, muito obrigada pelo convite e, professores, não desistam. Nós estamos aqui para fazer a educação crescer. Não vamos olhar para as dificuldades, vamos olhar para o que nós escolhemos para a nossa vida. Escolhemos ser professores, não foi os professores que nos escolheram. Então, nós escolhemos estar na área de educação. Então, nós é que somos os referenciais para os nossos alunos. Então, muito obrigada. Que relato mais interessante, professora Carla, quando a senhora falou bem no início, eu desde criança já tinha a vocação para ser professora. Eu fiquei pensando, vamos ver como é que vai ser. Mas assim, ao término do nosso bate-papo, de fato, eu tive a constatação de que você é professora desde que realmente nasceu, desde criança. Então, realmente, quando o professor ele atua numa escola particular, numa escola pública, ele tem que mostrar o seu trabalho da mesma forma, sem ter a diminuição de um ou de outro. Então, parabenizar por isso também, porque o professor ele é em qualquer esfera educacional, em qualquer nível de ensino. Então, eu vejo na sua fala muita representação do professor de fato que se dedica, se compromete com aquilo em que ele escolheu para realizar enquanto função da sua profissional. Então, a senhora tem sido incrível e assim eu fiquei realmente encantado em conhecê-la e parabenizar mais uma vez por tudo que tem feito. E aí, como a senhora falou, eu convido também os professores a inspirar e fazer diferentes das práticas pedagógicas. Então, a você que está nos acompanhando, curta, compartilhe os nossos vídeos e ajude a inspirar outros professores. Então, professora Carla, obrigado, tchau e até a próxima.